Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tainá, tenho 19 anos e eu tô aqui para ajudar vocês com aquilo que a escola não ensina, mas que a gente sabe que é essencial para se desenrolar melhor na vida adulta. Roda a vinheta. E bom, se você caiu aqui nesse canal de paraquedas e está querendo começar a investir, saiba que aqui você vai encontrar uma linguagem bastante simplificada do mercado financeiro. Não só sobre a parte financeira, mas sobre tudo aquilo que a gente deveria aprender na realidade no colégio, né? Antes de se inserir no mercado de trabalho, antes de ter responsabilidades, direitos e deveres como cidadão ali maior de 18 anos. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal, não esqueça de se inscrever e vamos para o conteúdo do vídeo. Uma das coisas que eu defendo bastante antes de começar a introduzir a questão do investimento, a questão de mexer com uma bolsa de valores, a questão de entender o que é um indexador, o que é uma rentabilidade, é justamente trabalhar a mentalidade da pessoa. Quantas vezes a gente não escuta a história de pessoas que eram pobres e ganharam na loteria ou receberam alguma herança, tiveram a oportunidade de se ascender socialmente, né, de ter um poder aquisitivo maior, de poder viver no puro luxo e em pouco tempo simplesmente perderam todo o seu patrimônio. Isso justamente porque elas não tinham uma mentalidade de uma pessoa que tinha um dinheiro e de repente foi jogado um mundo de dinheiro na mão daquelas pessoas. Então a probabilidade de elas perderem tudo e de elas não saberem lidar com aquilo é muito grande. Então por mais que você seja uma pessoa que tenha ali 2 empregos para poder ganhar mais ou que ganha acima da média da população brasileira, se você não tiver o conhecimento adequado, provavelmente você vai viver da escassez da mesma forma, por mais que você ganhe 7, 10, 15 mil reais por mês. Você pode até realmente ter um padrão de vida elevado e ter como custear esse padrão de vida. Mas se acontecer alguma crise econômica, se acontecer uma falência na empresa que você trabalha, provavelmente você vai ter que descer muito o padrão da sua vida para poder continuar sobrevivendo. Então, educação financeira não é apenas sobre acúmulo de capital e sobre ficar rico, sobre ter luxo ou sobre esbanjar, mas sim sobre poder viver dignamente, poder proporcionar uma vida digna, um certo conforto para sua família e conseguir manter esse padrão ao longo do tempo. E a gente vê muito isso, né? Não só de pessoas que ficam ricas e que perdem tudo e voltam para a pobreza rapidamente, mas também aquelas pessoas que estão ali vivendo há uns 10 anos, há uns 20 anos, que tiveram os seus filhos já numa situação econômica razoável ou elevada e de repente voltam a morar com os pais, voltam a morar com os avós para poder se reestruturar, para poder voltar a arrumar um emprego, porque às vezes uma empresa estava passando por corte de gastos ou então decretou falência e a pessoa não tinha nenhuma reserva de emergência para poder cobrir os gastos fixos que ela tinha ao longo dos meses. Então, um dos principais fatores que a gente tem que ter em mente são justamente os nossos gastos fixos, que são aquelas dívidas, aquelas despesas, aqueles parcelamentos que a gente tem que cobrir todos os meses, independentemente do luxo ou até mesmo dos investimentos. Por mais que de modo geral eu me direcione para pessoas que estão começando, para você, se você é um cara que já é um pai de família, se você é uma mãe de família, tem um filho ou tem uma filha, caiu nesse vídeo de paraquedas e se sente como uma pessoa que não tem o preparo financeiro, essas dicas também servem para você. Então, se você dispôs a, nesse momento, mudar a sua vida financeira, a passar a ser uma pessoa que se planeja e aquela pessoa que não gasta inconsequentemente, que se planeja financeiramente, tem uma reserva de emergência, já deixa um like no vídeo e assista até o final, que eu quero que você saia com a sua mentalidade principalmente mudada. E o primeiro alerta que eu quero passar para vocês é para que vocês mudem para as pessoas que já juntam dinheiro para investir e para quem não junta, que vocês comecem a fazer dessa forma. Não pegue o seu salário, desconte as suas despesas e o que sobrar, se sobrar, você investe. Estipule um valor que vai ser confortável para você investir e coloque como se ele fosse um valor fixo, um gasto fixo que você tem mensalmente. Se você consegue investir tranquilamente R$100 pelo menos por mês, que é o valor que eu aconselho que vocês tentem separar, mas se você falar assim, Tainá, não sobra R$100, tenta colocar 50, tenta colocar nem que seja 10, mas coloca alguma coisa. Mas preferencialmente tente colocar pelo menos R$100 e como um gasto fixo. Porque o que acontece com a nossa cabeça? A gente acha que o que sobra que é destinado para investimento. Então se você tem R$50 ali na conta, passa por uma banca de salgado e você sabe que aqueles R$50 estão ali, você sabe que você pode comprar ele. E automaticamente você esquece do que você vai investir. Porém, se você tem aquele valor de investimento como um valor fixo, aqueles R$50 ali na conta realmente é um valor que você pode investir. Mas se você não separou o valor do investimento, aqueles R$50 menos os 10 que você vai gastar no salgado, já vai estar diminuindo o valor que você iria investir inicialmente. E no caso do gasto, que é o salgado, ele não vai te trazer nenhum benefício nem a curto e nem a longo prazo. Ele só vai te satisfazer um desejo momentâneo, onde você foi direcionado pelo desejo e muitas das vezes você vai sentir até culpa depois de ter comido aquele salgado. Pode ser até que você não sinta essa culpa, mas acontece com muitas pessoas que gastam ali desenfreadamente e quando chegam no final do mês começam a pensar nas coisas que elas poderiam ter evitado de comprar para poder economizar mais dinheiro.
E aí já entra a minha deixa para falar sobre o próximo alerta que eu pretendo dar a vocês, que seria: tenha prioridades, tenha metas, tenha os seus objetivos expostos para vocês mesmos de forma clara no seu dia a dia. E por que eu falo tanto de quem está começando, né? Para quem está começando? Porque eu comecei há pouco tempo e eu vi o outro lado da moeda. Isso porque eu saí de casa, comecei a viver, comecei a procurar trabalho, mas não entrei assim na vida para botar a cara a tapa. Eu entrei para aprender e eu entrei justamente para poder estudar o meu comportamento, não o meu comportamento, mas o comportamento que eu via as pessoas replicando por fora. As coisas que as pessoas da minha idade normalizavam e eu não normalizava, e eu gostaria de entender o porquê que aquilo acontecia daquela forma e o porquê que tinha determinadas exceções. E aquelas exceções, qual era a probabilidade delas tomarem um caminho muito mais promissor do que aqueles que fazem e seguem o comportamento da maioria? Então, por fazer esses questionamentos, que eu pude justamente perceber que essa grande maioria é aquela que não tinha objetivos, não tinham metas, não tinham perspectiva de vida a longo prazo. Então, são aquelas pessoas que entram no mercado de trabalho, sabem que tem um desconto do INSS que vai retornar para elas como aposentadoria quando elas estiverem lá com 55, com 60, 65 anos. E quando você vê aquela minoria, aquela parte que pensa fora da caixa, eles pensam: mas como é que eu vou sobreviver com um salário mínimo de aposentadoria? Como é que o governo já está impondo a realidade social que eu vou estar inserida daqui a 30, daqui a 40 anos, sendo que eu nem vivi a minha vida ainda para poder fazer essa escolha? E justamente um fator essencial, a princípio, é justamente você se abdicar de prazeres momentâneos para poder pensar em usufruir, não necessariamente daqui a 30, 40 anos, mas dependendo do quanto você conseguir alavancar o seu patrimônio, você vai justamente poder se aposentar e não depender daquilo que o sistema que está escolhendo por você. E é justamente por isso que é muito importante a gente abdicar desses prazeres momentâneos no primeiro momento, principalmente ali até os 30, que é quando a gente vale mais para o mercado, que é onde a gente consegue dar o máximo de disposição, dar o máximo de potencial que a gente tem dentro da gente e vai se capacitando para poder crescer ali tanto profissional quanto de forma pessoal. E eu espero que financeiramente também. Eu vou até deixar 2 provocações para vocês poderem refletir após o vídeo. E a primeira é: caso você fique sem o seu emprego, você teria como sustentar a sua vida ou a vida da sua família durante pelo menos 3 meses? E a segunda é: você vive hoje na realidade que você construiu para você há 2 anos atrás? Se não, o que você está fazendo para poder mudar a realidade na qual você está? Eu vou até deixar essas perguntas aqui, vou sair do lado para você poder tirar o seu print e refletir ao final desse vídeo. Tirou o print? Então vamos voltar aqui. Provavelmente a essa altura do vídeo você já percebeu que não é aqui que eu vou te falar sobre indexador, sobre rentabilidade, sobre CDB, sobre ações, bolsa de valores e como investir propriamente dito. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho como fator extremamente importante a gente trabalhar justamente na mentalidade, porque não adianta nada você querer crescer o seu patrimônio, você querer aumentar a capital, se você não tiver a mentalidade de uma pessoa que vai poder lidar com aquele dinheiro a longo prazo. Mas é claro, eu vou trazer esse tipo de conteúdo, inclusive um dos próximos vídeos vai ser eu mostrando para vocês ali no passo a passo como eu investiria R$300 hoje. Um dos fatores que eu gostaria de desmistificar aqui é que você vai ficar rico rápido fazendo investimentos. Não, isso não acontece. Você vai ter que primeiro se acostumar em receber centavos, de receber R$2, de receber R$3, receber R$20 ali por mês, que a princípio não vão fazer diferença. E é importante, inclusive, vocês reinvestirem aquele valor para que os juros compostos sejam aplicados sobre eles. Ou seja, se você investiu R$100 e ele te retornou R$1, reinvista aquele R$1 para que você tenha 101 e ele te renda cada vez mais. Esse é o poder dos juros compostos. E sim, a princípio você vai receber 20 centavos, 30 centavos, que pode não parecer nada, mas reinvestindo, eles a longo prazo podem te trazer R$3.000, R$5.000, R$10.000 e vocês poderem até passar a viver do recebimento de dividendos. Então, a princípio, pode parecer que não vale a pena, porque você vai ter ali R$5.000 guardado na caixinha, por exemplo, e ele vai estar te retornando cerca de R$50 por mês. E para você, se você não começar a trabalhar na sua mentalidade, vai parecer que aqueles R$5.000 parados não estão adiantando nada. Parados, mas eles estão numa caixinha ou num investimento que seja rendendo, e aqueles R$50 ali são irrisórios, mas na realidade o que importa realmente é o que ele está rendendo somado com o que você já tem de capital. Então você vai ter que acostumar a sua mentalidade, acostumar a sua mente a ver um volume grande de dinheiro ali teoricamente parado, que você não pode se aproveitar, né, se beneficiar dele no primeiro momento. E o que importa é que nem o que ele está rendendo, né, você vai poder usar, e o que importa é que você vai ter que reinvestir aquilo que ele está te retornando para que a longo prazo, essa frase, essa palavra é muito vista com relação aos investimentos, né, a longo prazo você vai poder aproveitar.
Para você ter uma ideia da diferença de valores, se você investir R$ 100 ao longo de 30 anos a uma rentabilidade de 1% ao mês, mas retirar tudo que esse valor te retorna ao longo dos meses, por exemplo, você colocou no primeiro mês os R$ 100 e ele te retornou R$ 1, aí você retira. No segundo mês você tem ali R$ 200, te retornou R$ 2 e você retira. No final desse período você vai ter retirado cerca de R$ 9.500 e vai ter acumulado de capital cerca de R$ 36 mil. Por outro lado, se você investir os mesmos R$ 100, a mesma taxa de 1% ao mês ao longo dos mesmos 30 anos e não fazer a retirada do retorno que aquele dinheiro tem todos os meses e deixar que os juros compostos alavanquem esse ganho, você terá cerca de R$ 350 mil. No próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhes sobre o poder dos juros compostos e sobre como tudo começa a mudar a partir do acúmulo de R$ 100 mil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco mais com a mentalidade de vocês a respeito de lidar com o dinheiro, a respeito de pensar um pouco mais a longo prazo na tua vida, na vida da tua família. Não esqueçam das provocações que eu deixei lá atrás para vocês e lembrem-se, se questionar é sempre o melhor caminho para poder sair da sua zona de conforto. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.